Olá, estamos começando mais um Você Saúde nesta sexta-feira. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo que nós estamos produzindo por aqui. O mês de janeiro chegou ao fim na última semana, mas nós estamos ainda em tempo de falar sobre saúde mental. No mês passado, a campanha Janeiro Branco teve como foco falar sobre a importância e também trazer conscientização sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde mental. E falar sobre saúde mental não é apenas falar sobre diagnósticos de doenças, é também falar sobre cuidados e outras questões que podem influenciar diretamente a forma com que nós lidamos com as nossas emoções. É por isso que hoje nós conversamos com o médico pós-graduado em psiquiatria, Dr. Sérgio Toneto. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigada por receber a nossa equipe. Obrigado a oportunidade de estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho da saúde mental, na qual, por mim, também foi mal visto no passado. Quantos e quantos colegas médicos, da onde que viria um pouquinho desse preconceito, esse conceito prévio? Me permite uma colocação onde muitos remédios já usados, antigos, esses que era para a área da neurologia, quando você pega a bula para ler, vai estar escrito algumas coisas que não condiz com tudo que é utilizado na psiquiatria. Então, carbamazepina, lá fala só que é para epilepsia, mas na psiquiatria a gente usa para ajudar a diminuir algum vício, ajudar a diminuir alguma irritação, impulsividade. Então, muitas medicações, se a gente pegar para olhar na bula, não vai estar. Então, no caso dos médicos, vem um pouquinho desse, sem ter feito a especialização, vai olhar e vai falar assim, poxa, por que esse médico está passando tal receita? E na questão de o porquê, de onde viria esse preconceito na saúde mental da população, porque, infelizmente, no passado de muitos países, a parte de sanatórios era, sim, utilizado também de uma forma para você tirar uma pessoa do público, tirar uma pessoa do serviço, e a gente sabe de famílias que, às vezes, para esconder alguém e deixava internado e esquecia a pessoa lá. Então, vem um certo medo muito antigo, de hospitais, de internações. Então, começou tudo aí, a brincadeira. Doutor, o senhor deu essa introdução, é muito importante para a gente ter uma noção também do que, quando a gente fala sobre saúde mental, eu também falei um pouquinho no começo, que ela não é apenas sobre questões relacionadas ao diagnóstico de doenças mentais, Ela tem muito a ver com a forma com que nós reagimos a determinadas situações. É isso que também se trata a saúde mental? Perfeito. Então, qual seria a lógica da gente ir num cardiologista para cuidar do coração ou ir num ortopedista para cuidar da coluna, das costas e não ir num médico que tivesse a humildade de especializar-se em cuidar da mente, aquilo que controla todo o resto, Então, a saúde mental, a gente pode olhar para ela de uma forma não só no passado, tudo aquilo que não era compreendido pelos demais, eram pessoas taxadas de louca, taxadas de bruxo, bruxa, quando mexia com alguma coisa que era visto como uma feitiçaria, ou seja, algo que eu não entendo, é feitiçaria, é bruxaria, é algo que eu não entendo, então, vem aquele preconceito, vem aquela repulsa, vem o distanciamento. A saúde mental seria, por que não a gente cuidar com carinho do nosso emocional, aonde se eu aprendo, por exemplo, indo um pouquinho para a psicanálise, eu sempre trago a psicanálise na psiquiatria. Então a psicanálise vai dizer assim, o que é a raiva? Se você treinar usar sua raiva, ou seja, treinar, se comunicar cada vez melhor, clamando para as pessoas que te importam e discordando com respeito, que nada mais é do que quebrar um acordo velho e propor um novo, aí você alcança aquilo que Alexander Lowen vai falar, que é o primeiro passo para ser feliz, você alcança a serenidade. Ou seja, poxa, chefe, esposa, sócio, filho, pai, será que se eu te ajudar com isso, você não me ajuda com isso? Porque do jeito que estava, eu não vou dar conta mais. Do jeito que estava, se eu continuar me acalmando, me distraindo, fingindo que está tudo bem, eu vou ter um surto. Eu vou adoecer, eu vou infartar, eu vou ter um treco. Então, a saúde mental é tudo isso que engloba, porque se a gente não cuidar desse emocional, vai acumulando, por exemplo, a raiva vai virando ira, ódio, violência, autossabotagem, e uma pessoa cai numa depressão quando acaba descontando, não no outro exemplo, na nossa adolescência, perante a gente se sentir injustiçado e incompreendida até pelos nossos pais que nos amam, a gente, ao ser colocado de castigo, dá um soco na parede, algumas pessoas uma cabeçada na porta, algumas outras pessoas podem se arranhar, se cortar,
Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Então, nessa questão de vem uma violência contra si próprio, porque o meu caráter, grau de consideração com o próximo, não vai deixar eu ser violento contra o outro. Então, eu posso ser violento contra eu mesmo. Essa é uma das visões da psicanálise de onde poderia começar um transtorno psicossomático. Ou seja, psico primeiro está na minha mente e depois vai para soma corpo. Então, começa a atrair vários diagnósticos em que existe uma tendência a acreditar que é idiopático, ou seja, de causa ainda não tão conhecida. Então, a gente está falando aí de psoríase, de lúpus, de artrites reumatoides, de fibromialgia, que reumatologistas que cuidam junto com a ajuda de psiquiatras, porque tem a parte emocional por trás disso, e quantas pessoas sofrem de dores terríveis e de doenças, transtornos terríveis, que caso tivesse, num tempo hábil, cuidado desse mental, desse emocional, não iria essa raiva acumular. Então, de novo, reiterando, reforçando, raiva é ficar nervoso? Não. Ficar nervoso é quando essa raiva eu não usei a meu favor, já acumulou e virou ira. Então, raiva é clame o máximo que puder. Penso, logo existo? Não. Penso e ponho para fora aquilo que eu sinto, agora eu estou existindo. Agora eu sou um protagonista de um filme. Do contrário, eu só sou um figurante passando, onde não tem voz. Então, para eu ser um protagonista de um filme ou protagonista da minha vida, penso, sinto, ponho para fora, quebra um acordo velho, trago um novo, agora, ó. Ufa, serenidade. Diferente de calma, que a gente escuta uma vida toda, calma, vai passar. Não, calma é jogar no lixo aquilo que você sente, não faça isso com você. Eu quis estudar psiquiatria para fazer a diferença de muitos profissionais que eu vejo por aí, que muitas vezes só está tentando dar um calmante, ou seja, acalmar a pessoa, e aí aquela falsa sensação de que está tudo bem, e não é bem assim. E a gente vê, infelizmente, né, médicos maravilhosos, médicos excelentes que entendem muito de várias áreas, mas aí da parte da psiquiatria, igual se você tiver com um problema no coração, você vai sim até um cardiologista para ouvir o cardiologista e não o clínico. Por que que na área da saúde mental, não desmerecendo, o clínico é um dos médicos mais sábios, porque ele tem que saber um pouquinho de tudo. Mas aí quando você vai no especialista, então tá com algo na mente, na emoção, justamente você escuta um psiquiatra que ele vai ter uma visão diferente, não acalmar, mas sim buscar a serenidade, uma paz verdadeira que eu sinto, que apesar de eu estar lotado de desafios, as pessoas que me importam, eu estou com bons acordos. Isso traz serenidade. Ajudar a aprender a lidar com essas emoções também, né, doutor? Pois é. A filtrar então, isso. Até os Alcoólicos Anônimos, em 1953, ouvindo que os psicanalistas batiam muito nessa tecla de usar a raiva para alcançar a serenidade, até eles criaram uma oração que não vem de religião nenhuma, então repito, veio dos Alcoólicos Anônimos em Londres em 1953, criaram uma oração que muitos conhecem. Senhor, o Deus, conceda-me serenidade para suportar coisas que eu não posso mudar agora, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para discernir entre elas. Então, se você não discernir entre o que você pode mudar, o que você pode fazer hoje, daquilo que não está no nosso controle, vem ansiedade. Então, de onde que vem a ansiedade? Muitas vezes, de você estar tentando estar no controle de tudo. E aí eu gosto muito de lembrar uma frase de Aristóteles: nós nunca seremos, 350 anos de Cristo, nós nunca seremos perfeitos, perfeito, feito até o fim, o alfa e o ômega, mas nós somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência humana não é um feito, mas sim um hábito. Então, através de um hábito, através de um treino, a gente vai se fortalecendo. Você já viu alguém numa academia malhar um mês e sair forte, igual o Schwarzenegger? Não tem como. A saúde mental, cuidar da saúde mental, e aí não é só o médico, o psiquiatra, é também a psicóloga, a psicanalista, terapeutas ocupacionais ajudam muito nessa área. Com o treino, com o tempo, com constância, uma palavra que eu gosto muito mais do que disciplina, um livro, O Milagre da Manhã, de Hal Elrod, vai falar que pela constância, se você lesse só 5 páginas por dia, ao longo de um ano você teria lido 9 livros. 5 páginas vezes 365, mais ou menos 1.800 páginas, equivaleria a 9 livros, só lendo 5. Então, saúde mental também, a gente poderia, é tão amplo o assunto, que fico eu aqui me segurando para não falar demais e a gente ir vendo assim, olha a amplitude do que a gente poderia, qual é o limite da saúde mental? Então, corpo, alma, espírito e energia, corpo que eu posso tocar, alma aquilo que me liga a esse mundo, então onde estão nossos medos, vontades, desejos, todos os sentimentos, emoções, isso a gente falaria que é a nossa alma. Espírito é aquilo que faz o mundo ter sentido, porque se fosse só esse mundo, não teria sentido a vida. E energia é aquilo que liga todas elas anteriores, né? O senhor citou aqui questões relacionadas à ansiedade, à raiva, que podem desencadear, né, outras doenças físicas, mas quando a gente fala isso, das doenças emocionais, né, por exemplo, o senhor citou a depressão,
Quais outras doenças podem ser desencadeadas se a gente não busca esse tratamento para uma ansiedade, para uma raiva? Ótima pergunta. Então vamos lá. Indo para esse mesmo ponto de vista, trazendo também um pouquinho do ensinamento da psicanálise, Alexander Lowen, ele foi um aluno discípulo de Reich, que foi aluno discípulo de Freud, que por sua vez aluno discípulo de Charcot. Alexander Lowen vai falar assim: se isso aqui fosse uma faca, a faca é bom ou é ruim? Depende, se você não souber usar, você se machuca ou machuca alguém. Então toda dor também é uma ferramenta que só você consegue alcançar a saúde se você usar a dor a teu favor. E se eu não souber usar a faca, uma maquita, a minha dor? Então você se machuca, machuca o outro. Estamos interligados com as pessoas, né, com nossa família. Quando um membro da família adoece, acaba adoecendo mais pessoas junto, né? Então, por exemplo, no caso do medo, é uma dor emocional na qual o medo é um aviso de um perigo agora. Eu preciso valorizar tanto esse medo que se eu valorizar, isso não vai me fazer pior do que ninguém, vai me fazer com mais coragem. Coragem, quem age com, pera lá, o que meu coração espera de mim nesse momento perante algo que está difícil ou perigoso na minha frente. Então, quanto mais eu valorizo minha dor, mais eu tenho chance de alcançar saúde. Se eu tentar mascarar, me acalmar, esconder minhas dores, acumula e vira doença. Vamos dar primeiro um exemplo de dor física, que acumula e vira algo pior. Tá doendo meu estômago. Uma dor física. Deve ser fome, continuo comendo porcariada. Vira gastrite. Mas agora eu já tomo meu omeprazol favorito e vários remédios, ranitidina, cimetidina, famotidina, sal de fruta e antiácido à vontade e continuo comendo as porcariadas. Porque todo mundo tem gastrite mesmo. E finjo que não dói. E toda vez que dói, eu finjo que é só fome. Vira úlcera, e essa úlcera pode perfurar. Então, olha só, pela dor que não foi valorizada, acumulou e virou gastrite, depois úlcera. Tá, vamos para... Agora, e se ao sentir a dor no estômago, eu tocasse na consciência e entender dor, então é um aviso de que tem algo errado, opa, tá doendo meu estômago? Nesse momento, me faz lembrar, pensar, refletir de que talvez o meu hábito alimentar não tá tão saudável assim. Então agora eu mudo meu hábito alimentar e passo a ter saúde no estômago. Então olha, minha dor levou para eu ter saúde. Ai, tá doendo meu pé. Olha, tinha uma aranha, uma formiga me picando, tinha um caco de vidro, uma taxinha no meu sapato. A dor me leva para minha saúde. Isso é batido na tecla na psicanálise. E a medicina, em algum momento, talvez até pela venda de medicação, a gente pode entender que ela foi desvirtuada, corrompida, onde qualquer dorzinha era motivo para ir direto para um remédio. E não necessariamente a gente ficar como médicos procurando qual dor, qual doença e imediatamente encontrar todos os principais e melhores remédios para todo mundo. Não que eu seja contra, pelo contrário, eu acredito que sim, entrar numa academia e você malhar com a ajuda de remédio e de suplemento alimentar, o que você levaria 3 anos para construir de músculo, em 6 a 8 meses você consegue, com medicamentos, com suplementos alimentares. Então, um remédio muitas vezes é você potencializar, facilitar alguém de alcançar saúde. E aí agora eu vou para um exemplo de o que uma emoção, um sentimento, uma dor não cuidada vira de um transtorno mental. Então, por exemplo, se esse medo não é bem utilizado, então finjo que não tem medo e não uso essa dor a meu favor, acumula e vira ansiedade. Talvez o mal do século, né? Quando a gente pergunta para as pessoas na rua, e aí, você tem ansiedade? A resposta de quase totalidade vai dizer sim, eu sou ansioso. Da onde vem essa ansiedade? Só da falta de um remédio para ansiedade que eu não tomo? Não, pera lá, vem do medo. O medo é um aviso de um perigo agora. Se você não usa o medo a teu favor, vira ansiedade que é um aviso de um perigo em breve. E se você continuar não usando o medo a teu favor e se acalmando, se distraindo perante a ansiedade, agora estando ansioso, você pode começar a se acalmar ou ficar se distraindo com um remédio que um médico passa, com álcool, com droga, com sexo compulsivo, comida compulsiva, internet ou trabalho ou qualquer coisa compulsiva, porque daí eu me distraindo, eu estou me traindo, fingindo que está tudo bem e eu vou levando a vida. Essa ansiedade acumula e vira fobia, transtornos fóbicos ansiosos. Então, fobia é uma vez de um perigo imaginário. Veja uma aranha do lado da minha água aqui. Nossa, você viu o tamanho da aranha? Isso é medo de aranha, está correto, porque é um bicho peçonhento. Tá, agora, opa, olhei ali no cantinho, tem uma teia de aranha com uma aranha ali no cantinho, eu saio correndo gritando, isso é fobia, ou seja, é uma vez de um perigo imaginário. Na minha imaginação, aquela aranha no cantinho ia me pegar. Doutor, só para ver se eu entendi. Eu dirigia para cima e para baixo, e agora eu não estou mais dirigindo. Isso é medo ou é fobia de dirigir? Aí eu vou falar assim, depende. Você está ouvindo algum barulho na roda ou no motor? Ou o documento do carro está atrasado? Sim, doutor. Então, parabéns, você está com medo de dirigir. Não, doutor, olha, não tem nenhum barulho no meu carro, está tudo certinho, o documento está tudo em ordem, eu é que não consigo dirigir. Então, opa, isso é uma fobia, um aviso de um perigo imaginário, está só na tua imaginação, vamos encarar isso de frente, essas fobias, e tratar. Porque senão essas fobias começam a acumular e vira síndrome do
pânico, que eu me sinto em perigo do nada, doutor. Você acredita que eu estava jantando, dormindo, trabalhando, vendo um filme? Do nada me deu falta de ar, palpitação, taquicardia, sudorese, tremor, achei que ia morrer, começou a me dar uma dor no peito, eu fui parar no UPA, no hospital, fizeram eletrocardiograma, vários exames em mim, e o clínico passou até para um cardiologista que também fez mais exames e falou, procura um psiquiatra. O que é síndrome do pânico? Segundo Alexander Lowen vai falar, eu me sinto em perigo agora sem aviso prévio, porque o meu coração está meio que revoltado comigo. Ele já tinha me dado um primeiro aviso, medo, um segundo aviso, ansiedade, um terceiro aviso, fobia. E eu continuei fingindo que estava tudo bem, me acalmando, me distraindo. E aí o meu coração fala, vamos ver quem é mais forte. Coração, uma metáfora para dizer a minha parte da minha inteligência emocional, o que espera de mim agora. Se o medo espera que eu me proteja, segundo minha coragem, e a ansiedade espera que eu acesse minha intuição, pressentimento, se sentir e planeje melhor minha vida, porque senão vai dar zebra, a fobia já espera de mim que eu vá me tratar, a síndrome do pânico espera de mim uma coisa também, humildade. Busque ajuda na saúde mental, busque um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, e aí volta ao normal. Então, quantas e quantas pessoas talvez já tenham ouvido falar, conheça alguém que foi parar no hospital e era emocional? Várias, sempre tem, né? E aí muitas vezes quer tomar um remédio para pressão, aceita tomar qualquer remédio que um clínico, um cardiologista fale, mas não aceita o que um psiquiatra fala, porque é médico de doido. A gente vai para um rápido intervalo e nós já voltamos conversando sobre a saúde mental com o Dr. Sérgio Toneto, ele que é psiquiatra, e vai trazer mais informações pra gente. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com Você Saúde, hoje falando sobre saúde mental com o médico pós-graduado em psiquiatria, Dr. Sérgio Toneto. Doutor, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco a respeito de questões já da saúde mental. Como que o sono e a alimentação têm influência sobre a nossa saúde mental? Ótimo. Então, na questão primeiro da alimentação, devido a uma alimentação ocidental cada vez mais prática, cada vez mais industrializada, foi ocorrendo na saúde das pessoas uma disbiose intestinal. A medicina integrativa vai falar muito sobre isso e a nutrologia também, em que essa disbiose intestinal, ou seja, uma desregulação do intestino e das bactérias que estão em simbiose com a gente, que ajudam a gente na digestão e na absorção de vários nutrientes. Essas bactérias, exemplo de bactérias boas, bifidobactérias, lactobacillus, Saccharomyces, são bactérias que são necessárias a gente ter no intestino. Tanto é que nos Estados Unidos, vira e mexe, a gente escuta umas coisas assim que parece até fake news na internet. Faculdade tal dos Estados Unidos está comprando cocô pela internet. Bom, algumas vezes a gente se depara com umas notícias assim e fala assim, meu Deus, o que é isso? Mais algo para ficar com preconceito de novo. E de fato é porque eles estão estudando bactérias, quais são nocivas, quais são saudáveis, e pessoas que demonstram ter saúde em abundância, eles querem estudar para entender quanto de cada cultura de bactéria que tem no intestino. E voltando então à saúde mental, se eu não cuidar de uma alimentação, então às vezes a gente pega assim, uma mesma alimentação rica em alimentos saudáveis, como por exemplo assim, salmão, nori, comida japonesa, por exemplo. Mas você pegar 1000 calorias de uma comida japonesa e 1000 calorias de uma comida industrializada, mais pro lado de massas ou hambúrguer, coisas muito industrializadas, por que essa outra, mesmo tendo as 1000 calorias, vai engordar mais do que a do restaurante japonês? Porque esse tipo de alimentação industrializada vai atrapalhar e muito o nosso funcionamento do intestino, causando então desbiose intestinal e atrapalhando de absorver vários nutrientes, várias vitaminas que a gente precisa. Já essa que tem antioxidantes, tem anti-inflamatórios naturais e é rica em algumas substâncias que o nosso cérebro e o nosso corpo precisa, vai trazer muito mais saúde mental. Então, por exemplo, muitos pacientes me procuram, doutor, eu ando com muito problema de memória, o que eu faço? E aí de cara a gente tem estudos mostrando assim, pode comprar sem receita para quem quiser, isso faz bem para todo mundo. Ginseng Panax, 500 mg todo dia. Além de Ginseng Panax, tem ômega 3. Ômega 3 já tem vários estudos mostrando, não vale a pena comprar cápsula, que vende também sem receita. Não, vale a pena na alimentação. No óleo de cozinha, na manteiga que eu uso, está falando que tem ômega 3. Não, o ômega 3 que é saudável, que vai ser bem absorvido para o cérebro, e que a gente precisa consumir, pelo menos 2 vezes por semana, atum, sardinha, salmão ou nori, aquela alga marinha japonesa, a gente come sushi, né? Então, é uma alimentação saudável, a gente precisa tomar cuidado com isso. Tem ômega 3 na tua alimentação? Tem vitamina B12? E a B12 não é só ter na nossa alimentação, mas inclusive, em algum momento, se eu estou tendo alguma obesidade, algum tipo de inflamação no corpo, e a obesidade está sim relacionada com inflamação,
que vai gerar citocinas pelo corpo. Essas citocinas vão fazer com que ocorra uma inflamação crônica do corpo, favorecendo o aparecimento de um monte de doenças pela obesidade em si. Então, o intestino não estando trabalhando bem vai causar obesidade, a obesidade vai piorar a inflamação pelo corpo inteiro. Então, é necessário cuidar da alimentação, uma alimentação focada também na memória, quando eu estava falando, a vitamina B12 é fundamental. Então, os exames falam, pode estar de 200 a 800. Não, tem que estar 800 mesmo, senão a tua memória não vai estar tão boa assim. E o sono? E na questão do sono, a gente entende assim, se eu tenho um sono correto, vários hormônios que são produzidos à noite vão estar corretos no nosso organismo. Do contrário, começa a haver uma desregulação hormonal nociva para a gente. Agora, o que acontece? Cada vez mais a gente vendo jovens, cada vez mais precoce, com 20, 25, 30 anos, estando com um nível de testosterona que equivaleria a um senhor de 60 anos de idade, em estar com testosterona baixa, 250, 300, e está aparecendo em jovens com 20, 30 anos, aparecendo testosterona que deveria estar o normal de 280, 300 até 900, jovens ficando aí com pouca testosterona porque estão dormindo mal, estão dormindo pouco. Além disso, a gente entender que qualquer estresse, ansiedade em excesso e eu não fazer atividade física vai aumentando, acumulando cada vez mais o cortisol. O cortisol, ele destrói melatonina. Isso se torna um ciclo vicioso, perigoso, onde quanto mais estresse e ansiedade, mais gera cortisol. O cortisol destrói melatonina, e aí como que eu vou dormir bem? E quantas vezes a gente à noite fica pensando assim, nossa, já tá tarde, é 1, 2, 3 da manhã, eu tenho que dormir porque amanhã eu tenho que fazer um monte de coisa, e só de eu falar eu tenho, você já tá se cobrando demais. Toda vez que a gente se cobra demais, aumenta cortisol, destrói melatonina, não vai dormir. Então, opa, para tudo, eu não tenho que dormir, eu posso tomar uma água, fazer um xixi, fazer uma oração, refletir o que está roubando meu sono, minha paz, minha alegria. Se o sono não vem, pega uma leitura, faça Ho'oponopono, mindfulness, meditação, cada um vai se identificar com algo diferente. Uma caminhada à noite baixa o cortisol, é comprovado, atividade física baixa o cortisol, favorece o organismo querer produzir mais testosterona. Enfim, a própria falta de alguns hormônios que eram para estar sendo produzidos à noite vai favorecer que dê uma insônia cada vez pior. Exemplo, na mulher, a progesterona, quando a mulher passa dos 40, 45 anos, ocorre uma baixa dos hormônios até culminar, na média, aos 51 anos, onde tem a menopausa, porém, com 10 anos de antecedência, a gente já chama de início de sintomas, 40 e 41 anos, já pode começar a aparecer sintomas de baixa de hormônio, que a gente vai chamar de climatério. Um sofrimento que começa a ocorrer na mulher, que ela dormiu bem uma vida inteira, e de repente, entre os 40 e 50, começa a dormir um pouquinho mal, começa a aparecer um inchaço, uma irritação que não tinha. A mulher fala, doutor, nem meus filhos têm me aguentado, minha família tem me aguentado, eu estou me sentindo mais irritada, da onde será que tem vindo isso? Então a progesterona, ela atua como diurético na mulher, ajuda a desinchar a mulher, e também ela é fundamental para ter um sono correto, a progesterona. Inclusive o senhor falou, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e o senhor falou que a reposição hormonal, ela tem muita influência também sobre a nossa saúde mental. Como que o senhor acompanhou isso? Perfeito. Então, agora há pouco eu estava compartilhando contigo, né, que trabalhei no CAPS daqui de Caraguatatuba em 2014, e depois de 2017 em diante não saí mais, 7, quase 8 anos aí seguido, em que me chamava a atenção alguns pacientes que, em média, tratar de um transtorno de ansiedade ou de depressão, quando é um primeiro episódio que a pessoa está apresentando, em 6 meses, muitas vezes, dá para dar alta. Alguns pacientes que já estão cronificados há muitos anos sofrendo sem ter buscado um tratamento, então por ter acumulado, vai levar 1 ano em média o tratamento, no mínimo, para uma ansiedade, uma depressão. E às vezes apareciam pacientes que melhoravam muito mais rápido do que outros, e eu ficava curioso para saber como que esse paciente conseguia evoluir muito mais satisfatório, mais rápido. E aí muitos me chamavam a atenção que, ou porque tinha ganho algum dinheiro, seja de algum jogo, seja de alguma herança, e aí impressionante como melhorava a ansiedade, melhorava a depressão com dinheiro no bolso. Outros pacientes me chamavam a atenção porque tinha melhorado muito, tinha mudado de algum relacionamento, então às vezes enquanto a pessoa continua tolerando o que não era para tolerar, não quebra um acordo velho, não propõe um novo acordo, não vai ter essa paz verdadeira dentro de si, vai adoecendo. Então quando melhora o relacionamento de alguma forma, e sempre existe a possibilidade, então quem estiver passando por qualquer desafio, poxa, procurar na saúde mental, seja psicólogo, seja médico que trabalha com essa parte de terapia de casais, melhora muito. E eu via melhorando pessoas assim, deixavam de ter ansiedade, deixavam de ter depressão porque tinham melhorado o relacionamento, tinham melhorado a parte financeira. Mas aí começou a me saltar aos olhos de 5 anos para cá, principalmente, em que existiam alguns
pacientes, tanto homens, mas principalmente mulheres, que melhorava muito rápido, saltava aos olhos em que pessoas estavam acabadas fisicamente e emocionalmente e de repente voltava muito melhor a ponto de eu dar alta muito mais rápido. Até que eu perguntava, o que aconteceu contigo? Doutor, eu comecei a fazer reposição hormonal em São José dos Campos, em São Paulo, e devagarinho começou a aparecer aqui em Caraguatatuba profissionais que também trabalhavam com isso, de alguns anos para cá, até o momento que eu vi que não tinha mais como eu cuidar da saúde mental de um paciente sem verificar a parte hormonal que influencia totalmente na saúde mental. Então, tanto homens quanto mulheres, se começa a baixar a testosterona demais, não é só a questão da saúde sexual, tem a questão de que a testosterona ela serve para tomada de decisões. Então, um homem e uma mulher que após os 50 anos começa a titubear, procrastinar em tomada de decisões e evitar demais conflitos, e às vezes conflitos são necessários para eu quebrar um acordo velho e propor um novo. E quantas vezes a gente vai ficando acomodado? Então, investigar essa questão da testosterona como está. A progesterona, reiterando, com baixo de progesterona, mulheres começam a ter irritação, inchaço, insônia, e com a baixa de estrogênio. Com a baixa de estrogênio, estudos confirmando que começa a ter osteopenia, osteoporose, favorece demais demência e Alzheimer na mulher, porque o estrogênio ele tem um fator mental, cerebral, um efeito protetor imenso no cérebro da mulher, enquanto tem estrogênio saudável, a ponto de que quando começa a cair demais, essa mulher começa a ter vários transtornos de humor sem entender o porquê. Mulheres que muitas vezes até os 45, 50 anos eram muito felizes e de repente ali entre 45 e 50 anos começa a dormir mal, começa a ter irritabilidade, começa muitas vezes ficar mais sensível do que era com alguns assuntos, sem entender o que está acontecendo. E o estrogênio, principalmente o estrogênio, a gente vai falar no E1 estrona, E2 estradiol, E3 estriol, mas o estradiol, que é o E2, mais nessa parte da proteção da saúde mental. Então, investigar também, será que ali após os 50 anos não está acontecendo alguma coisa nessa mulher que está faltando algo que a ajude a continuar sendo a guerreira que foi uma vida inteira? A atividade física também tem pela questão da produção da serotonina, tudo isso também tem influência sobre a nossa saúde mental, doutor? Então, tanto a alimentação, né, quanto a saúde mental, quanto a parte então, da atividade física, a gente pega alimentos que são ricos em triptofano, eles são precursores de serotonina, precursores, né, da melatonina. Então, existem vários alimentos que vão favorecer a gente a ter saúde mental. E na questão da atividade física, de novo, a atividade física, ela é comprovada cientificamente de que ao fazer atividade física você está sempre baixando o teu cortisol, né? Então o teu estresse, a tua ansiedade vai baixando porque você faz uma atividade física, você desconta uma energia em algum lugar. Eu pego muitas vezes crianças com TDAH, com transtornos de ansiedade cada vez mais precoce. Ainda hoje eu atendi uma criança de 4 anos de idade, né? E que vai descontando essa energia, muitas vezes por um TDAH hiperativo, descontando nas pessoas e não conseguindo se concentrar, focar na escola, e às vezes com uma agressividade com um amiguinho, alguma coisa, ou até com si próprio. Põe uma criança dessa numa arte marcial. E quantos pais, também a gente estava falando de preconceito mais cedo, né? Sobre a psiquiatria, que existe um preconceito, existe ainda numa grande parcela da população que tem preconceito achando que, não, se eu pôr meu filho, minha filha em arte marcial, vai ficar mais violento do que já está. E na prática a gente não observa isso. Como eu acompanho aí muitos pacientes já desde 2017 no SUS, fora no particular e desde 2014 também, em que crianças, adultos de uma forma geral, ainda ontem eu atendi também uma adulta, uma mulher que ao começar a fazer atividade física viu a sua irritação cair para o mínimo. Então, porque aprende a ter disciplina, aprende a ter pensamentos mais organizados, você começa a canalizar essa raiva em algo saudável, né? Em melhorar a força muscular, e quanto mais a gente caleja nossos músculos, se empenha em treiná-los, mais forte a gente fica. Doutor, só para a gente finalizar, qual orientação que o senhor pode deixar para quem está nos acompanhando em casa no que se refere à saúde mental? Então, perante problemas na vida, a gente vai ter uma tendência a se esforçar, e quanto mais a gente se esforça, como diz o Renato Russo, numa das músicas Legião Urbana, tudo o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém.
E ele vai falar também, até bem pouco tempo atrás, poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? A coragem para a gente ter, a gente precisa ter humildade de aceitar o medo. Quanto mais medo eu aceitar ter, no bom sentido, usar o medo a meu favor, é buscar cada vez mais coragem, agir com o que meu coração espera de mim. E agora eu posso mudar primeiro aqui dentro, para depois sentir diferença lá fora. Então, tudo que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. A gente, em algum momento, sofremos algumas questões na nossa infância que agora a gente quer crescer o quanto antes. E para crescer, a gente quer matar algumas das nossas emoções com medo. Enfim, deixa para lá de sentir tantas coisas na qual, se eu não uso medo, se eu não uso a raiva, eu pioro lá no futuro. Então, pare de se esforçar. Pare de, como uma criança, ainda continuar querendo crescer numa vaidade, preocupação demais com o valor do outro, com a opinião do outro. Conquiste, primeiro, uma autoestima elevada. A autoestima, de cara, quando a gente fala essa palavra, vem só a autoimagem na nossa cabeça. E a autoestima vai muito além da autoimagem. A autoestima começa primeiro com 4 alicerces, segundo um livro, Apaixone-se por si mesmo. Então, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física também seria a gente criar um hábito de leitura. Apaixone-se por si mesmo, de Walter Rizzo, é um psicólogo, onde vai nos contar a nossa autoestima, o nosso valor próprio, da qual traz muita saúde mental. Ele começa com autoconceito. O que eu penso a meu respeito? Como que eu falo comigo mesmo? Qual é o tanto que eu me amo? Depois também a autoimagem eu posso cuidar. E autoeficácia. O quanto que, quando eu coloco, tenha sonhos grandes, planos médios, metas pequenas. Se você não tiver meta pequena, se você coloca muitas metas grandes para você seguir, aí você vai estar se esforçando, vai acabar a tua força. E a única forma de você sobreviver vai ser se acalmando ou se distraindo em algo. E cada um se acalma ou se distrai de alguma forma. Então, a partir de hoje, convido-os a cuidar da saúde mental com prevenção. Chame tudo que está difícil de um desafio. Perante um desafio não existe usar esforço, mas sim estratégia. Além da estratégia, se o desafio está grande demais, não é a tua força que vai resolver, mas sim buscar aliado. Quem que é aliado? É quem eu gosto e confio? Não necessariamente, é quem eu reconheço uma competência técnica perante o desafio que eu estou passando. Exemplo, adianta eu estar com um problema elétrico na minha casa e chamar um pintor que eu gosto e que eu confio? Vai resolver? Adianta eu estar com um problema na justiça e chamar um médico para me ajudar? Não, vai ter que ser um advogado. Então, perante um desafio que a gente vai chamar tudo de desafio que está difícil, busque estratégias, busque aliados. E ao invés de ficar buscando ser calmo, manter a calma, busque a serenidade na vida. E aí tudo vai fluir muito melhor. Doutor, muito obrigada por atender a nossa equipe e por trazer esses esclarecimentos para nós. Muito obrigado a oportunidade mais uma vez. Sou muito grato, vim morar em Caraguatatuba desde 2011. Desde 2014 eu tive a alegria de poder somar no CAPES uma equipe da qual a gente vê que a gente tem desafios, né? Como todos os municípios, mas Caraguatatuba, eu já trabalhei em mais de 10 cidades antes de parar aqui e eu vejo que Caraguatatuba está na frente de muita cidade. Aqui é muito melhor do que outras cidades, outros municípios onde falta muita coisa. Eu já vi um Brasil muito sofrido. Então aqui tem desafios? Claro, como todo município, mas a gente está numa margem muito elevada de todos, né? Então, é isso. Muito obrigado, gratidão a vocês a oportunidade. Espero que quem quiser saber mais a respeito, procura a saúde mental, procura o CAPES, é feito palestra mensal, uma vez por semana, portas abertas para quem quiser seguir meu Instagram, me permite? Passar o Instagram, @drsergiotoneto. Lá no Instagram eu sempre vou estar postando quando que é a próxima palestra. A oportunidade, chama de palestra, de grupo, de consulta coletiva, a oportunidade que às vezes a gente tem de como pode demorar até conseguir uma consulta com um médico ou com um especialista. Por que não numa palestra? Por que não num livro? Que muitas vezes a gente vai, como hoje eu já citei um. Finalizo com uma frase. Hipócrates, reconhecido como o pai da medicina ocidental, ele vai deixar um recado para nós médicos. Antes de medicar um paciente, primeiro pergunte se o mesmo está disposto a se livrar do hábito que o adoece. Então, cuidar da saúde mental e cuidar da saúde física, primeiro a gente deveria cuidar dos nossos hábitos. Bons hábitos vão trazer saúde e maus hábitos, né? Então, um hábito correto, com ambientes corretos e com companhias corretas, torna um sucesso inevitável. O oposto também é válido. Tá certo. Obrigada, doutor. Obrigada também a vocês que estiveram conosco.
Lembrando, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira. Um grande abraço!